Seja bem-vindo a mais um vídeo que fizemos para você. Venha ver por que os arqueólogos acham que esse povo são os maias. Mais para frente você vai confirmar isso. Diga nos comentários seu nome e sua cidade e daremos um alô para você no final do próximo vídeo. Bem-vindo ao Strata on the Road. Nós somos Marília e Raul, moramos na Flórida e mostramos para você a Flórida que você não conhece. Vem com a gente! Um marco histórico nacional. Este local pré-colombiano nativo americano contém túmulos, templos, uma área de praça e um montículo de conchas de tamanho considerável chamado midins, com resíduos de um lixo antigo, um lixo doméstico que pode consistir em osso animal, excremento humano, material botânico, vermes, conchas e outros artefatos em pedra, osso ou até cobre, associados à ocupação humana passada. Parque Estadual Arqueológico Crystal River. Bom, a gente chegou aqui na Cidade Maia. O museu, que é esse aqui, tá fechado por conta do vírus. Mas aqui a gente pode visitar São umas pirâmides que estão meio cobertas. Mas eles descobriram algumas coisas aqui, por isso que eles identificam que aqui tem a Cidade Maia. E aqui é um resumo do que nós vamos ver. Essa é uma simulação da possível Vila Maia. Pescavam no rio, tinham suas meia pirâmides de sedimentos, suas casas e o cemitério. Aliás, eram vários cemitérios. Essa plataforma grande, construída algum tempo depois do outro monte, mas antes de 1200 depois de Cristo, parece um palco e ainda tem um pouco de rampa atrás. Talvez o acesso ao palco para os performances. É feito de areia e conchas. E o Raul descobriu aqui o Sawgrass. Morde. É um palmito. Um palmito. Não em conserva. Então ele não é muito macio, não. Mas se come cru. Sawgrass, porque em inglês é pasto sierra. Ele tem dentes. Se bobear, te corta a mão. Por isso que a gente pegou esse matinho aqui para proteger a mão dele, para não cortar a mão. E a base se come. Os índios comiam muito ele. E é tão gostoso quanto o palmito. Aqui tem vários túmulos e estima-se que cerca de 1.200 a 1.500 pessoas foram enterradas nesse complexo. Neste exato local, acredita-se que os primeiros sepultamentos foram de 250 a.C. Muitas das pessoas enterradas nesse monte tinham ferramentas de cobre e ornamentos enterrados com eles. Os artefatos de cobre vieram do vale do rio Ohio. Parecia ter comércio indireto entre as pessoas que viviam aqui e os Hopewell de Ohio. Pessoas que foram enterradas posteriormente não tinham esse tipo de artefato de Ohio consigo e alguns enterros não contêm artefatos. Isso nos diz que ao longo de 2.000 anos algo mudou, inclusive as cerimônias de sepultamento. Na concha e no anel de areia também contém sepulturas, algumas das quais colocadas entre camadas de conchas e outras não. Será que estava relacionada ao status da pessoa ou apenas uma mudança de costumes de sepultamento? A plataforma foi construída à medida que os enterros preenchiam a lacuna entre o anel e o cone. Aqui é uma pedra que não se sabe o que é, o mistério da pedra. Aqui tem um desenho, nós vamos dar uma olhada do outro lado. Você enxerga o rosto?
Aqui tem como se fosse um rabo de cavalo. Aqui um rosto. Pessoas com autoridade ou riqueza gostam de se colocar acima da população em geral para reforçar seu status. Acredita-se que os montes de templos na pré-história tenham sido construídos para esse propósito. A maior e mais alta plataforma no local de Crystal River, chamada de Temple Mound A, foi construída algum tempo depois de 600 depois de Cristo. Hoje, apenas cerca de 1/4 a 1/3 do monte original permanece. Em 1960, uma grande parte do monte foi usado para preenchimento de estradas por um proprietário anterior. Quando o material de carvão foi exposto, o carvão estava 5,80 metros abaixo do topo do monte. Em 1965, a datação do carbono foi determinada que era de 600 depois de Cristo. Hoje é assim. A forma original do monte era uma pirâmide retangular projetada com uma grande rampa inclinada, que conduzia do topo a uma passagem que cruzava a área de sepultamento principal que mostrei antes para vocês. O monte foi construído de material de monturo reciclado, que foi carregado e depositado cesta após cesta até a conclusão. A base do monte cobria uma área de 60 metros de comprimento a 30 metros de largura. A altura era de 9 metros. Era uma plataforma onde as cerimônias podiam acontecer e ser vistas pelas pessoas que assistiam na área comum. Não se sabe que tipo de cerimônias aconteciam no monte. A altura do monte, acima do povo, poderia ter fornecido proteção extra para os líderes e servido para aumentar sua aparência de poder. Neste montículo próximo ao templo, aparentemente eram as suas casas. Mas quem eram os moradores de Crystal River? Como não há relatos históricos desse período, não temos como saber como se autodenominavam. O que nós sabemos sobre eles é o que deixaram para trás, como os montes, seus túmulos e os pertences do período de 200 depois de Cristo a 800 depois de Cristo. Esse período de tempo tornou um dos locais mais antigos continuamente ocupados na Flórida, que se acredita ter sido ocupado por mais de 1.600 anos sem abandono. Os habitantes originais teriam escolhido esse lugar por ser próximo do rio e mar, facilitar o acesso à comida, resfriamento da brisa do mar e o transporte por canoa. Rotas fluviais via Golfo do México teriam sido usadas para o comércio com tribos do norte, como a cultura Hopewell na área do rio Ohio. Os maias teriam trazido milho para a Flórida, e o arqueólogo William Sears, que morreu em 1996, encontrou uma rara abundância de pólen de milho no sítio arqueológico perto de Okeechobee. Os Hopewell de Ohio aparentemente comercializavam com vários povos primitivos por toda a América do Norte e influenciavam na cultura dos outros povos também, porque foi encontrado cobre e cristal de quartzo nas tumbas de Crystal River, na Flórida, sendo que não há esses materiais nessa zona. O glifo, ou desenho, desse vaso, de forma de U, parece representar o glifo mexicano maia chamado Xochitl, que significa flor. Além desses possíveis grifos maias, há outra conexão com as crenças religiosas maias, que podem ser encontradas na cerâmica de Crystal River. Um fragmento de cerâmica mostra um pássaro mergulhando em direção ao sol nascente. O pássaro tem o símbolo de estrela de 4 pontas nas costas, provavelmente representando Vênus. A plausibilidade da teoria da viagem através do Golfo é sustentada pelo fato de que os antigos maia eram marinheiros talentosos, conhecidos por construir canoas muito grandes.
O canal de Yucatán separa Yucatán da ponta ocidental de Cuba. De ponta sul, na isla de Mujeres, ao Cabo de Santo Antônio, são 194 quilômetros, uma travessia assustadora, porém não impossível. Afinal, hoje vemos como chegam tantas balsas cubanas a Miami, ou dando a volta ao Golfo do México por cima. Cada vez mais aparecem evidências dessas possibilidades. Inclusive, havia um grupo específico de maias conhecido por suas capacidades marítimas, os Puton, ou maias mexicanos. Por isso, as combinações de grifos maias e mexicanos ajudam a desvendar o mistério de quem construiu Crystal River. Comprovaram também uma cidade maia na Geórgia, mas esse já é um assunto para um novo vídeo. Se você assistiu até aqui e não se inscreveu, não nos decepcione, se inscreva agora. E aproveite, nos deixe no comentário #CidadeMaia para sabermos que você chegou até aqui. Bom, por agora nos despedimos e agradecemos que estejam assistindo até agora. Dê likes e comente o que achou desse vídeo de hoje. Aqui tem indicação de outros 2 vídeos que achamos que possa te interessar. Na próxima semana, venha conferir nosso novo vídeo, todo domingo às 5 da tarde. Vem com a gente!